Vocês, ótima manhã de segunda-feira. Estamos aí para começar um novo dia, pessoal. Que vocês possam ser alcançados pelo poder e a magnitude do nosso querido amado Yahweh. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos trazendo o conhecimento para todas as pessoas que se encontram no mundo, né? Para vocês terem uma noção do que está acontecendo hoje no mundo. Hoje no mundo nós temos uma profecia em andamento, com esse avanço da Rússia sobre aquele país a qual ela está. Eu toda hora esqueço o nome desse país. Há uma divisão claramente de dois reinos aí. Existe a OTAN, que é a união de todos os países do Ocidente, e a Rússia. E a gente tem que ver tudo isso aí. Tem várias conjecturas que as pessoas estão falando. Uns são pró-Rússia, outros contra a Rússia, pró-OTAN. E nós sabemos que o Ocidente é todo sionista, né, pessoal? Sionistas são aqueles que se dizem ser judeus. E não são, tá? No livro de Apocalipse não são. E a gente vai entender um pouquinho dessa história lendo, eu junto com você, lendo o nome desse livro aí, ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó, Apocalipse de Daniel. Esse livro vocês podem baixar ele em PDF através aí da internet, né, do buscador Google. Você pode colocar lá PDF do livro apócrifo Apocalipse de Daniel. E você vai ter esse livro aí para você ler aí, né, em PDF. Vamos ler? Vamos à leitura? Aqui, ó. Quem era Daniel, o Denilson? Daniel, gente, ele foi um presidente nesse império aí. Mas vamos ler para você entender direitinho a história que está acontecendo hoje, que já foi profecia há muito tempo, gente. Esses reinados hoje, o poder hoje, ele está passando de mão, tá? A águia, ela está passando o poder dela. Ou seja, aquela hegemonia americana, o governo chegou, o império chegou a um ponto que ele agora está em queda, em declínio. E o momento mais propício para que o Putin tomasse a decisão foi essa, né? O presidente da Rússia. Porque tem um presidente nos Estados Unidos, né, que teoricamente é fraco, depois do seu antecessor. Esse presidente está agora na atual conjuntura dos Estados Unidos, aparentemente parece que é fraco. E perdão, de manhã sempre assim mesmo. Ele resolveu agora tomar uma decisão de... Tem muito mais coisas envolvidas nessa guerra, tá? É a Croácia, se eu não me engano, né? É croata? Não sei. Tem muito mais coisas envolvidas nessa guerra aí, entre a Rússia e esse outro país aí, que faz fronteira com a Rússia, né, pessoal? Mas vamos ler a história do Daniel, e a gente deve fazer uns 2 ou 3 vídeos, caso vocês gostem, para a gente poder decifrar tudo isso que está acontecendo hoje. Tá lá. Esse livro, gente, ele não se encontra dentro da Bíblia. Lembrando que ele é um livro apócrifo. Ele veio complementar a história de Daniel. A gente tem que ler esse livro apócrifo e ler a Bíblia, tá, pessoal? Porque a Bíblia, os apócrifos foram retirados estrategicamente porque eles te dão uma noção bem exata. Os apócrifos te ensinam direitinho tudo que está acontecendo aí agora. Vamos lá. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, que teve um sonho, e o seu espírito perturbou-se, passou-lhe o sono. Então Nabucodonosor teve um sonho. No segundo reinado do Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele perturbou-se com o sonho. Quando você sonha, às vezes, que tem tipo um pesadelo ou uma revelação, você acorda no meio da noite, não tem jeito.
Isso perturbou ele. Daniel foi levado a cativo no primeiro ano de Nabucodonosor. Esses 3 anos sob tutela de instrutores. Naturalmente, nesse tempo, não foi cotado entre os sábios do reino e nem tomou parte no negócio público. Contudo, no segundo ano de Nabucodonosor, produziram-se circunstâncias relatadas nesse capítulo. Como então Daniel pôde ser levado a interpretar o sonho do reino segundo. Como é que pode o Daniel ter sido levado a interpretar o sonho do reino segundo ano? A explicação consiste no fato de que Nabucodonosor foi corregente com seu pai, Nabopolassar, durante 2 anos. Os judeus contavam o início do reinado no começo desses 2 anos, ao passo que os caldeus o contavam desde o momento que começou a reinar sozinho, quando a morte de seu pai. Daí ser o ano aqui mencionado, o segundo ano do seu reinado, na contagem dos caldeus, e 4º na dos judeus. Parece, pois, que logo no ano seguinte, após Daniel terminar sua preparação para tomar parte no negócio do Império Caldeu, a província de Deus fez com que seu jovem servo se notabilizasse repentinamente em todo o reino. Então, o rei mandou chamar, isso é normal hoje, né? Aconteceu, o rei mandou chamar os feiticeiros, os encantadores dos caldeus e os caldeus para declararem ao rei o que lhe fora o sonho, que eles vieram a se apresentar, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei foi lá, convocou lá os encantadores, os feiticeiros, que nem é sempre feito, né? Adivinhação, os adivinhadores. Mas os sábios fracassaram. Os magos praticaram magia, tomando-se esta palavra o seu pior sentido, isto é, praticavam todos os ritos supersticiosos, astrologia, a invocação do mal, magia negra, tudo isso eles falavam, aqui ó, eles praticavam todos os ritos supersticiosos e cerimônias de adivinho, prognosticadores e lançadores de sorte, leitores de horóscopos, aí ó, leitores de horóscopo, e outras pessoas da mesma espécie. Os astrólogos eram os que afirmavam predizer acontecimento pelos estudos dos astros. A ciência ou superstição da astrologia era extensamente cultivada pelas nações orientais da antiguidade. Então você vê aí que a astrologia ela estava ligado a astrologia sempre teve ligado entre esses povos, pessoal, e até aqui no Brasil também. Eu já expliquei a diferença de astrologia para astronomia. Há uma guerra entre as duas partes, porque a astronomia é estudo dos astros e a astrologia é como se fosse o que acontece com esses astros que as pessoas estudam no cosmos. E esses países orientais eram cultuadores, né? Oriental está falando, Oriente, né? Cultuadores da astrologia. Feiticeiro eram os que diziam comunicar-se com os mortos. Feiticeiro era os que diziam se comunicar com mortos. Então toda aquela pessoa que se comunicava, dizia se comunicar com os mortos, eram os feiticeiros. E este é o sentido que a palavra feiticeiro é na maioria das vezes empregada nas escrituras. O moderno espiritismo é simplesmente a antiga feitiçaria pagã reavivada. Os caldeus aqui mencionados eram uma espécie de filósofo, semelhante aos magos e astrólogos, que se dedicavam ao estudo das ciências naturais e adivinhações. E todas essas seitas ou profissões infestavam a Babilônia. O fim de cada um buscava era o seu mesmo, né? O fim que cada uma buscava era o mesmo: explicar os mistérios e predizer acontecimentos, sendo a principal diferença entre elas os meios pelos quais elas procuravam alcançar seu objetivo, e a dificuldade do rei situava-se por igual
na esfera da explicação de cada uma dessas religiões. Vamos seguindo, gente. De cada uma dessas profissões. Por isso, ele convocou a todas. Para o rei era uma questão importante e estava muito perturbado. Por isso, concentrou toda a sabedoria do seu reino na solução e na perplexidade. Disse-lhe o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho ao seu servo para que daremos a interpretação. Então diz: qualquer que seja outra matéria em que os antigos magos e astrólogos tinham sido eficientes, não há dúvida que dominavam a arte de extrair informações suficientes para tomar a bases hábeis dos cálculos e formular suas respostas com a tal ambiguidade que se praticavam a qualquer rumo que se tomasse o acontecimento. No caso, em apreço, fiéis dos seus astutos instintos, pediram-lhe ao rei que lhe desse a conhecer o sonho. Então todos eles se reuniram e pediram para o rei falar o seu sonho, né? O rei Nabucodonosor, para que eles pudessem obter plena informação sobre o sonho, que não seria difícil concordar em alguma interpretação que lhe pusesse em perigo a reputação. Dirigiram-se ao rei em siríaco. Preste atenção, esse siríaco, gente, é uma língua que ela não está extinta não, tá? O siríaco é uma língua muito falada, tá bom, pessoal? O siríaco ou o aramaico, então são duas línguas, aramaico e siríaco. O aramaico é a língua mais antiga, o siríaco era uma língua que se comunicava com o aramaico. Dialeto dos caldeus, ó. O siríaco é dialeto dos caldeus. Que essas classes educada e culta usavam. Depois, pronto até o fim do dialeto, desse ponto até o fim do capítulo 7, o relato continua na língua caldaica falada pelo rei. Então aí é uma conversa de duas nações. O Daniel, ele falava o aramaico e falava também a língua dos caldeus, o siríaco. Então ele é tipo um poliglota, pessoal. E o rei falava na língua dos siríacos, né? Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma outra é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas de montouro. Mas se declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios grandes e honrosa. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. E responderam-lhe a segunda vez: diga ao rei o sonho que os seus servos lhe darão uma interpretação. Tomou o rei e disse: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse, está resolvido. Está resolvido. E se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vos combinaste, pelas palavras mentirosas, perversa, para proferirdes em minha presença até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Então respondeu os caldeus na presença do rei, e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar ao rei o que ele exige. Jamais houve rei, por grande e poderoso, que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa alguma, mago, encantador, caldeu, e a coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Olha só o que eles estavam falando, o que os magos estavam falando, viu? E esses não moram com os homens. Então o rei muito irou-se, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos todos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que eles fossem mortos. Olha aí. Então o decreto do rei é o seguinte: como o rei não obteve, Nabucodonosor, ele não obteve a resposta dos feiticeiros, dos caldeus, né, dos feiticeiros que eu vi naquele momento, ele ficou muito chateado. E aí mandou matar todos os sábios, tá, pessoal? A pessoa que, por exemplo,
Se eu tivesse naquele momento lá, eu seria como um sábio, porque eu estou tentando aqui passar para vocês informações do que aconteceu naquele tempo, das profecias que aconteceram no tempo de Daniel, que nós hoje estamos vivendo elas. Com essa guerra da Rússia com o mundo da Rússia contra o mundo ocidental, que a OTAN é o Ocidente, e o Brasil também teve que se pronunciar, o Brasil teve que colocar o Brasil não queria entrar nessa confusão. O Brasil preferiu não entrar nessa confusão, mas eles foram forçados, o Brasil foi forçado a entrar nessa confusão. É como se você não quisesse entrar no abrigo. O Brasil faz parte da ONU. E eles têm cadeira cativa na ONU. E o Brasil tinha que se posicionar. As guerras, essa guerra que está se projetando agora, é uma guerra com times prontos. Você não pode ficar em cima do muro. Nessa guerra você não pode ficar em cima do muro. Ou você é de um lado ou você é do outro. Por isso que a Ruth falava que você não pode agradar ao Criador e agradar ao diabo. Não tem como. Ou você agrada um ou você agrada outro. Ou você segue Yahushua e se entrega de vez para Yahushua de corpo a alma, ou você vence, ou você vai agradar Jesus. Quantas pessoas estão voltando que estavam acreditando em Yahushua? Conheço até o YouTube aí mesmo. Cara, o cara sabe, o camarada sabe que o nome de Jesus é falso. Sabe que é um fake news esse nome. Ele sabe que a letra J foi descoberta em 1600. O Petro Ramos lá conseguiu descobrir essa letra J do nada. E esses JFs aí que não são os verdadeiros, né? São da Casária, são Kizar, né? Esses Kizares, eles só mudaram a vestimenta, gente. Os Kizar, eles continuam dominando o mundo. Kizar, olha só, hein, como é que o negócio é sério, né? Os Kizar, na sua grande maioria, são askenazes. Na sua grande maioria. Ou todos, né? Porque eles são descendentes de Jafé. Jafé era o terceiro filho de Noé. Então o mundo foi dividido em 3 regiões, em 3 partes, que eu já expliquei isso aqui. Foi dividido a Europa toda com os filhos de Jafé, a Ásia com os filhos de Sem, o mais velho, né? Por isso que a China, a Índia, eles têm tradições muito antigas, então eles são os mais velhos aqui no mundo, depois do dilúvio. E a descendência de Cã, os canitas, da onde veio aí, todo mundo aí, ó, tem Israel, todo mundo aí descende, estão nas terras de Cã, né? O Egito, né? Os egípcios, tudo na terra de Cã. São pretos. Então, não sei se vocês estão entendendo aqui o que eu estou tentando passar para vocês. A gente vai chegar já na atualidade, mas é por isso que a gente estuda história. A história compreende o passado, planeja o futuro, compreende para o futuro aqui, compreende o presente aqui agora e planeja o futuro. Toda essa história é importante a gente saber, gente, porque foi no reinado de Daniel que ele também revelou um grande apocalipse para o fim dos tempos. E a gente vai ler passo a passo esse livro. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas esse livro tem. Eles têm 504 páginas, é lógico que nós não vamos ler as 504 páginas mas, aqui com vocês, mas é bom vocês se atentarem a isso, porque ele tem muito significado para os dias de hoje, para tudo que está acontecendo hoje, que é o princípio do fim dos tempos, né? Nós estamos no início das dores, como diria o nosso amado e querido Yahushua, né? Nós estamos no início das dores. Este versículo, né? Esse versículo aí em cima aí, está no livro de Daniel, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui em qual livro que está. Não está aqui o livro, não. Esse versículo contém o relato da desesperada luta entre os magos e o rei. Eles ficaram... Você sabe que os astrólogos, as pessoas que praticam o ocultismo, eles têm um desejo, né, de planejar, de saber qual é o futuro, né, das pessoas, o futuro das coisas, né? O maior desejo dele, o maior desejo de Lúcifer também é saber o futuro. Ele já sabe o que vai acontecer, mas ele não sabe como a maneira que o Criador vai empregar isso, tudo essas profecias. Ele não sabe de onde vem. Por exemplo, o Lúcifer sabia do nascimento de Yahushua. Ele sabia que o Salvador viria ao mundo de alguma maneira. Aí ele começou a matar
começou a matar. Tu vê que logo no início, quando Yahushua nasceu, ele matou todas as crianças. Ele usou o rei para matar todas. Mesma coisa foi Moisés. Ele pensava que Yahushua era Moisés. Mandou matar todas as crianças antes de Moisés nascer. Ele tenta. Ele sabe que o Salvador ia vir. Não conseguiu. Moisés nasceu, mas Moisés não era o prometido. Moisés era apenas um servo. E vários outros que vieram, gente. Cada um que vinha, ele usava alguém. Ele usou a pior mulher, a mulher mais temida, né, de todo o reino de Israel, chama-se Jezabel. A Jezabel é a pura encarnação do mal, pessoal. Mas esse país chamado Yahushurum, Israel, que vocês conhecem, ele foi já derrubado várias vezes pelos sírios, pelos persas e pelos romanos e os gregos. Todos esses reinados aí dominaram sobre o povo hebreu. O povo hebreu, gente, as pessoas confundem muito. O povo hebreu era as 12 tribos, pessoal. E essas 12 tribos, elas deveriam andar juntas, como eu sempre falo, e elas deveriam permanecer na presença de Yahweh e não esquecer o nome de Yahweh nunca. Mesma coisa que eu falo com vocês, pessoas que saíram, que não estão mais adorando em Yahushua. Toda coisa você está fazendo. Ainda mais na reta final. Mas ninguém é forçado a adorar Yahushua. Nesse contexto mundial, ninguém é forçado a adorar Yahushua, não. As pessoas, elas estão entre duas decisões. Adora Yahushua ou adora Jesus Cristo. Adora Yahushua ou a Yehua. Adora Yahushua ou Yahweh. Vocês têm a opção. Vocês são livres para decidir. Até um tempo. Porque o reinado do anticristo já está na terra, gente. O pessoal está esperando o anticristo aparecer, o reinado dele já está presente, pessoal. O reinado do anticristo já está presente há muito tempo na terra, há muito tempo. Muito tempo. E nós estamos diante hoje, todo mundo está diante, todos vocês, toda essa geração está diante de tomar a decisão da vida, né? Todos nós. Que é o final dos tempos, é o ajuste das contas. Eu costumo dizer sempre nas minhas lives, para você que não me conhece, ou nos meus vídeos, que Yahweh está acordando. Yahweh não foi para o descanso. Quem está tomando conta disso aqui é Yahushua. É a alma do Criador. Então ele está no descanso dele, mas no descanso dele, ele sabe tudo que está acontecendo. Então quando ele levantar, porque Yahushua foi lá chamar Yahweh, quando ele morreu aqui, ele resgatou Yahweh do sonho. Olha só, coisa fantástica, talvez você não saiba. O Yahushua, quando ele morreu, quando ele deu a vida dele cumprindo tudo que o Pai falou, foi totalmente obediente ao Pai, a colocar o plano do Pai em ação, pagou com a vida o resgate de Adão, o resgate de Eva, de todos os profetas. Ele foi lá, depois de colocar todo mundo aqui direitinho, ele foi lá onde o Pai estava no descanso e pegou o Pai. Que o sono do Pai era o descanso. E o descanso poderia ser descanso eterno. Você sabia disso? Poderia ser um descanso eterno. Mas Yahushua foi lá porque o próprio Pai projetou todos esses acontecimentos para que ele pudesse ser resgatado. Incrível uma coisa dessa, né? E Yahushua teve essa missão. Só o Yahushua poderia fazer essa missão de chamar o nosso Criador de volta. E o nosso Criador vai voltar e vai recomeçar tudo. Vai dar um boot no mundo e vai recomeçar tudo. E o Lúcifer, o primeiro ser que ele criou, irá ajustar as contas. Ajustar as contas, além do Terron. O Terron também tem que ser derrotado. O outro Deus, ele tem que ser derrotado. Dessa vez, ele não vai só deixar ele passar, não. Porque ele escapou das outras várias investidas, né, que foram feitas contra ele logo no início, nos primórdios, no início de tudo. Antes de se criar a terra, ele escapou várias vezes da mão do Criador. O Terron escapou várias vezes, várias e várias vezes. O Criador, ele sabia da existência do Terron, mas na concepção dele não era o momento para ele poder destruir, né, ou reiniciar aquele ser. E Yahweh está acima desse ser, que é um Deus, tá? É uma divindade.
É que as pessoas só pensam que existe um Deus só, né? O Deus criador do céu, da terra e do mar. Esse é o criador, o chamado, o Deus que se revelou ao povo hebreu, chamado Yahweh, a qual nós adoramos, Yahweh. E Deus ficou como segundo plano. Por que eles botaram essa palavra Deus? Porque veja bem, dentro da escritura da Bíblia, dessa Bíblia aqui, ó, dentro dessa Bíblia aqui, que foi escrita pelos romanos, pelos padres, tem duas maneiras de você ver Deus. São dois tipos de Deus que eles descrevem aqui. Quando for Deus com letra maiúscula, é o Criador do céu e da terra. Eles fizeram isso, né? E quando for com letra minúscula, é esse outro Deus que eu estou te falando. Ué, Denilson, não é... Como assim? Não é o Lúcifer, não? O outro Deus? Não. O Lúcifer foi usado por esse outro Deus. O Lúcifer, ele cedeu os desejos desse outro Deus. Eu já expliquei isso em alguns vídeos. Você pode ver lá nos vídeos lá. Então, tudo começou lá no início, nas guerras primordiais. Para desenrolar esses reinos, tudo de reino, pessoal, vem lá de cima. Nada se cria, tudo se copia. Bota isso na sua cabeça. Então, esse versículo contém relato da desesperada luta entre os magos e o rei. Os primeiros buscavam uma via de escape, visto que foram apanhados em seus próprios terrenos. O rei, firme na determinação que eles fizessem conhecer o seu sonho, o que lhe era mais do que o que ele podia esperar daquela profissão. Eles eram na concepção do rei Nabucodonosor, esses feiticeiros, adivinhos, esses magos, eles tinham obrigação de dar a resposta que ele queria. Alguns têm censurado severamente a Nabucodonosor, e nessa questão eles o acusam de agir como um tirano e cruel e irracional. Mas lembra muito tirano, cruel e irracional do Putin, tá? Mas o que esses magos se diziam capazes de fazer, o que esses magos se diziam capazes de fazer? Revelar as coisas ocultas, predizer acontecimento, tomar conhecimento dos mistérios que superavam inteiramente a previsão e a penetração humana, a fazer com a ajuda de agentes sobrenaturais. Na era, pois, os injustos Nabucodonosor exigir que lhe dessem a conhecer o seu sonho. Daqui a pouco eu vou falar o sonho, tá, pessoal? Ao declararem que ninguém podia revelar a questão ao rei, senão o Deus cuja morada não era como carne. Taticamente conheceram que não tinham comunicação com esse Deus. Então os bruxos, os adivinhos, eles não têm contato com o Criador do céu e da terra. Está provado aí, ó. Nada sabiam além de que a sabedoria e discernimento humano que podia oferecer. Por isso, o rei irou-se muito, enfureceu e viu que todo o seu povo era vítima de engano constante. É o que acontece com o Brasil, gente. É vítima desses caras que ficam fazendo previsões aí que não vai acontecer nada. Eles não conhecem nada, gente. Eles não conhecem. O rei ficou irado, Nabucodonosor, porque é um cara insistente. O rei antigamente era assim, insistente. Embora não pudesse justificar medida extrema, a ponto de decretar morte e destruição das casas, sentimos simpatia para com ele e a condenação que proferiu contra esse tipo de impostores. O rei não podia tolerar e desfazer os enganos, e o rei ficou revoltado. Lá no capítulo 14, né, versículo 18, então Daniel, está em livro de Daniel isso aí, tá, pessoal? Daniel falou, avisada e prudente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Disse Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo e mandando o mandato do rei. Arioque explicou acaso a Daniel Daniel a ter com o rei, pediu que designasse a tempo e revelaria o rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, fez saber com o caso de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá legal, pessoal? Seus companheiros, para que ele pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Foi aí que eles foram lançados no meio da fornalha, pessoal.
Então, estou lendo cada versículo do livro de Daniel para vocês saberem qual a posição e o que nós vamos falar depois. Então, nessa narração aí, vemos a providência de Deus operando em vários detalhes notáveis. Graças a ela, o sonho do rei deixou tão poderosa impressão na mente que levou tamanha ansiedade. Contudo, não pôde lembrar-se do que havia sonhado. Isso desmascarou completamente os falsos sistemas dos magos e outros mestres pagãos. Quando solicitaram tornar conhecimento do sonho, verificou-se que não poderia fazer aquilo que se declarava plenamente capaz. É notável que Daniel e seus companheiros, poucos antes declarado pelo rei, de vezes melhores que todos os magos astrólogos que não fosse consultado no caso. Mas isso foi providencial. Assim como o rei esqueceu o sonho, viveu inexplicavelmente impedido de recorrer a Daniel para a solução de mistério. Se tivesse inicialmente pedido a Daniel, este imediatamente desse a conhecer o assunto, os magos não teriam sido provados, mas Deus queria dar a primeira oportunidade ao sistema pagão dos caldeus. Queria deixar que tentassem, falhassem vergonhosamente, confessassem sua total incompetência, mesmo sob pena de morte, para que tivesse mais bem preparado para reconhecer a sua intervenção quando eles finalmente se manifestassem o poder a favor dos seus servos cativos para a honra do seu nome. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Então foi intenção do Criador, o rei Nabucodonosor já conhecia quem era Daniel, mas ele deu um decreto. Primeiro ele chamou todos os magos, todos os videntes, todos os inteligentes, né? os inteligentes, os sábios, para que eles dessem o veredito deles. Eles deram o veredito. O veredito não foi nada do que eles falaram. Aí o rei queria matar todo mundo, mas para o rei matar todo mundo, ele teria que abranger até um amigo dele, Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só para vocês terem uma noção do tamanho de tudo isso que aconteceu. Então, como os magos não puderam prever o que o rei sonhou, porque o que o rei sonhou está ligado a gente hoje aqui, o rei sonhou, e está ligado hoje, em 2022, ao que está acontecendo hoje no mundo, tá? Vocês vão entender já já o que nós vamos ler aí. Se não for nesse vídeo, eu só estou dando um esboço para você entender mais ou menos o livro de Daniel, porque é uma profecia sensacional esse livro. Gostaria que todos vocês pudessem ler essa história, porque é sensacional, pessoal. Parece que Daniel obteve a primeira informação do assunto quando os executores chegaram para prendê-lo. Ao ver assim em perigo sua vida, sentiu-se induzido a implorar de todo o coração que o Senhor operasse para livrar o seu servo. Daniel obteve o que pediu ao rei, saber tempo para considerar o assunto, privilégio que provavelmente nenhum dos magos conseguiria por o rei. E já acusado de preparar as palavras, os sábios já tinham preparado o coração do rei contra Daniel, né, jogando palavras, porque o Daniel era um homem justo, íntegro, pessoal. E os Sadraque, Mesaque e Abednego também eram os meninos que acompanhavam Daniel. E havia sido preparado pelas palavras mentirosas e corruptas. Eles procuraram ganhar tempo para este objetivo. Daniel dirigiu-se imediatamente aos seus 3 companheiros e pediu-lhe que se unisse a eles para rogarem misericórdia a Deus do céu acerca desse segredo. Poderia ter orado sozinho e sem dúvida teria sido ouvido. Mas então, como agora há poder prevalecente na união do povo de Deus, os 2 ou 3 se unem a pedido, o pedido é feito, a promessa lhe ser concedida que pediram. Está no livro de Mateus, no capítulo 18, 19, vamos ler lá Mateus, vou ler até essa Bíblia aqui mesmo dos padres, ó. Mateus 18, 19, vamos ver lá Mateus 18, 19, está escrito lá, Mateus 18, 19. A gente tem que ler o livro apócrifo de vez em quando na Bíblia, tá, pessoal? Mateus 18, 19, então o que está escrito em Mateus 18, 19, vamos ver lá. Mateus 18, 19. Está escrito o seguinte: em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se lhe há concebida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então essa palavra é verdadeira. Ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, todos eles, não foram à igreja não, tá, pessoal? 2 ou 3 em meu nome, não precisa estar na igreja nos templos, não, que o pessoal fala assim, todo esse versículo é usado
pelo sistema evangélico católico, sistema em geral religioso. Eles se reúnem no mesmo lugar para poder clamar, mas esse mesmo lugar não precisa ser num templo, pode ser em qualquer lugar. E eles se reuniram e rogaram. Ali no capítulo versículo 19 e 23, no capítulo 19, versículo 23, foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. E disse Daniel, primeiro Daniel, por isso que é importante da nossa oração. Né? Na nossa oração a gente não tem que ter, como é que se fala, gente? Usar o Criador para pedir, gente. O Criador deu a oportunidade para a gente poder fazer oração. E o que você tem que fazer na oração? O que Yahushua ensinou na oração? Primeira coisa que ele falou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então, só a vontade. Então, primeiro ele chamou de Pai, de todo mundo. Depois ele disse o nome, exaltou o nome. O nome tem que ser exaltado. É essa oração que você tem que fazer. Não é nesses moldes. Não é você orar isso aí que nem ensina-se na igreja católica. Pai nosso que está no céu, santificado aí, Pai do teu. Não é isso. Esse é o modelo de oração que ele ensinou para as pessoas fazerem. Né? É um modelo. E não é para você repetir o que o pastor fala. Repita comigo, meu Deus, eu te peço. Também é outro erro. Quem tem que orar é você. Você tem que orar porque nós temos o livre-arbítrio. Cada alma, cada espírito, o Criador conhece você, gente. Então você tem que, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você tem que orar. Meu Pai, meu Deus, meu Rei, meu Criador, meu amigo, Paizinho. Eu gosto de falar meu Paizinho. Meu Paizinho não é para diminuir o poder dele, não. É o carinho, né? O carinho. Um carinho com o Criador, mas tem que ser feito com sinceridade, não com zombaria. E a oração do justo salvará o mundo, se você quer saber. A oração do justo. A rainha da Inglaterra, essa rainha que está aí, ela prefere enfrentar um exército de milhares de homens para a guerra do que enfrentar um homem de oração. Um homem que ora ao Criador. Um homem que tem intimidade com o Criador, que ama o Criador. Mas ama não como se fosse o gênio da lâmpada, né? Você lembra? Você vê aquele filme? A pessoa esfrega a lâmpada, aí aparece um gênio, faça 3 pedidos, meu amor. Não é assim não. Yahweh não é seu empregado. Yahweh não é aquele que fica que nem certos apresentadores dando dinheiro para todo mundo, dizendo-se que está resolvendo o problema das pessoas. Mentira. Yahweh, ele não age no interesse. Não é o seu interesse, não é o meu interesse. Não. É a honestidade, é a sinceridade, é o amor, é a humildade. Olha quantos predicativos que conseguem chegar ao Criador máximo. E o amor, né, gente? O amor não é o ódio. O amor, ele é o maior, quer dizer, nós chamamos de amor, né? É um sentimento de compaixão. Essa palavra amor foi inventada por Roma. Tanto é que amor de trás para frente é Roma, né? E por que a gente está falando assim detalhadamente com vocês? Eu quero que vocês acompanhem, para que vocês tenham discernimento. Quando vocês leem o livro de Daniel, aqui tem uma explicação e nós temos a nossa interpretação que nós falamos para você. Bom, eu vou parar aqui. Hoje eu vou parar aqui, né? Nós estamos aí com 39 minutos. E vamos continuar esse vídeo numa outra oportunidade, tá bom? Não deixe de acompanhar, hein? Não deixe de acompanhar. Talvez hoje mesmo já vamos colocar a segunda parte desse Apocalipse de Daniel. Não percam, tá, pessoal? Porque daqui a pouquinho nós vamos chegar na data de hoje. A visão de Daniel para os dias de hoje. Vocês vão entender essa briga dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia. Você vai entender tudo isso aí claramente, né? Como o princípio das dores, né? O princípio das dores. Canal DRM, meu nome é Denilson, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e eu tenho certeza que você vai encontrar muitas pérolas através dos nossos vídeos. Forte abraço, uma ótima segunda-feira e, antes de terminar, domingo que vem agora, nós teremos um encontro lá no Bosque da Barra. Você que quer conhecer o Denilson, quer conhecer o povo de Yahushua, não vai ter muitos não, mas os poucos que vão
você vai conhecer eles, vai ser a partir de 10 horas da manhã. Eu já estou saindo agora para poder verificar lá com o Hélio, com o pessoal, com os irmãos, onde a gente vai ficar, o que a gente vai ver, tá bom? E eu conto com a sua presença em nome de Yahushua. Um forte abraço, um beijo carinhoso e um bom dia.